Maravilhoso, a gente vai para a entrevista, porque nós temos um casal querido aqui com a gente nessa manhã. É o Winston José, treinei esse nome pra caramba, pra não errar. E também a Mônica Camargo, a sua esposa. E aí, gente, a partir da história de vida do Winston e também da Mônica, a gente quer sempre trazer pessoas reais, com necessidades reais e também com graças que aconteceram nas suas vidas, para que a gente possa motivar você a também se proteger, a também permanecer na presença de Deus. Então, aproveita desse momento para entrar em comunhão com o Winston e com a sua esposa, para que a gente de fato possa também sentir o desejo e fazer uma leitura da presença de Deus na nossa história, não é isso, Padre? Exatamente. Eu estava lendo aqui um pouco da sua história, Winston, também da presença da Mônica na sua vida. Houve um processo maravilhoso de transformação que fez com que essa luta, o combate contra o mal, fizesse você chegar à vitória, né? Eu li aqui que você se converteu em 2000. O que aconteceu na sua vida antes disso que te levou lá para o fundo do poço? E como é que foi esse processo de transformação? Então, padre, foi justamente no ano de 2000 que aconteceu mesmo, né? O fundo do poço. Muitos vêm para Jesus por amor, outros vão pela dor. E eu vim pela dor, graças a Deus. Naquele momento onde eu estava no fundo do poço mesmo, não queria saber nada de Deus, desconhecia completamente Deus, eu posso dizer, eu vi e continuo vendo Jesus na minha vida. Agora, mas você já está chegando no ponto do ano 2000, onde você teve a experiência, mas o que aconteceu antes disso que te fez enxergar a presença de Deus, da necessidade de sair aí desse fundo do poço, então, para viver uma vida nova? Qual que é a influência que essa senhora que está do seu lado tem na sua vida para que isso acontecesse? Então, a inspiração, a minha primeira catequese, né, madura foi a Mônica, né? Nós temos 26 anos de casado. O ano passado nós completamos 25 anos, boda de prata. Parabéns! Glória a Deus. Podemos festejar essa data, não em nossa cidade, mas sim em missão, que foi uma bênção, um presente de Deus maravilhoso para nós. E quando eu conheci Mônica, ela já era uma pessoa de igreja. Ela já tinha participado já de momentos de espiritualidade da Renovação Carismática Católica. Ela era uma pessoa dizimista, pessoa que frequência bastante profunda na missa. E, enfim, a Mônica, eu comecei a aprender a rezar o Pai Nosso com a Mônica. Ela que me ensinou. Ela foi aí um grande testemunho. Sim. Eu vou fazer um relato aqui e eu quero ver quem de vocês aí de casa se identifica, porque aí o Winston pode falar melhor pra gente também. Quem de nós aí não tem uma família com uma desestrutura grande ou algum familiar com problemas? Quem de nós aí não enfrentou num familiar ou passou pela situação do alcoolismo? E quem de nós aí não acompanhou pelo menos a história de uma pessoa que chegou nesse fundo do poço? A gente usa essa expressão quando a gente quer dizer que, eu estava perdido completamente, né, Winston? Eu não sabia para onde eu ia ir, o que eu ia fazer. Fala para mim, como essa realidade que eu citei fez parte da sua história? De onde você vem? Quem é a tua família? Como é que é essa tua origem? Eu sou de Muriaé, cidade diocese Leopoldina. Eu venho da família Minas Gerais. Eu venho da família humilde. Minha mãe, Luzia, meu pai, Vicente. A minha mãe, pela história dela, era uma pessoa que queria ser irmã de caridade. Mas a sua mãe não deixou. E por causa do regime de sofrimento que envolvia a vida dela com seus pais, ela acabou casando para fugir daquela situação.
E já nos primeiros meses de casado, o meu pai demonstrou um lado, deu a conhecer um lado para ela que ela não conhecia, o envolvimento com o alcoolismo. Isso foi também uma grande decepção na vida da minha mãe, que futuramente veio com a separação. Para mim, filho, essa separação não foi algo positivo, como não é na vida de qualquer filho que perde o seu pai, que tem o seu pai ausente. Por mais que ele seja alcoólatra, por mais que ele brigue, por mais que ele faça inúmeras coisas erradas, o filho sente o cheiro do pai. A presença paterna é importante. A presença paterna é importante. Mas, hoje, com a visão que nós temos, e como missionários, como a gente trabalha com essa parte de cura interior, na parte de libertação, eu consigo hoje fazer uma leitura do sofrimento dele e do sofrimento da minha mãe. Provavelmente um homem que tinha amor, mas não recebeu amor. Por isso que é importante a gente contar os acontecimentos difíceis até da vida para depois chegar no ponto culminante da transformação. Porque a gente pode ter, certamente tem pessoas em casa passando por situação muito parecida e que ainda não encontrou o caminho para sair do fundo do poço. Então, quando a gente traz um testemunho aqui, é exatamente para que as pessoas que estão em casa dizem assim, minha vida tem jeito, eu posso ser transformado também. Quando você disse aí que é casado há 26 anos com a Mônica, e ela que foi a sua catequese, aprendeu a rezar o Pai Nosso com ela, não dá para desvincular o nome da Mônica com a Mônica. A Mônica lá da mãe de Santo Agostinho, que na perseverança da oração, mesmo tendo aquele filho que é super inteligente, mas que ainda não tinha encontrado um rumo para a sua vida, mas ela nunca desistiu e continuou rezando sempre. Queria que você falasse para mim dessa sua experiência na vida do Winston, que fez com que você não desistisse dele, né? Continuasse firme na presença de Deus e ajudando a ter esse encontro com Jesus. Olha, quando eu conheci o Winston, ele não entendia nada de igreja. Era uma coisa assim, como ele disse, nem rezar o Pai Nosso. E eu já tinha uma caminhada de fé, ia à missa, encontro de adolescente com Cristo. Mineira? Somos mineiros. Tem uma tradição também, né? Uhum. Ia à missa, encontros também com a espiritualidade da renovação. E começamos a namorar e eu falei, eu não vou obrigá-lo a ir à missa comigo. Eu falei, olha, na primeira semana você sai com o namorado, tal. Ele foi na minha casa. Falei, eu vou à missa, se você quiser, nós podemos nos encontrar após a missa. Aí ele, não, eu vou na missa com você, prontamente. Não é aquele, uma bênção, foi à missa comigo, encontro de igreja, fazendo encontro comigo. Mas, quando casou, aí mudou completamente, porque ele estava indo à missa, na realidade, para ficar perto de mim. Era o processo da conquista, né? Não era para ficar perto de Jesus. E então, depois do casamento, aí não queria mais ir à missa. Ele trouxe toda aquela carga, né, de carência da infância dele, que ele vai contar aqui mais coisas, né, de uma vida de drogas, de uma vida de uma convivência familiar que não tinha uma boa estrutura. Não tinha problema com os irmãos, perda que ele teve, também vai contar, né, isso. E o que acontece? Então, eu comecei a lutar para que ele viesse para a igreja. E no início, eu sempre gosto de falar isso porque ajuda outras pessoas. Eu ficava insistindo, você tem que ir. É importante você ir, e você precisa ir. E aí, quanto mais eu falava, parece que mais aversão ele tinha das coisas de Deus. Uhum. E um sacerdote, até já falecido da minha cidade, ele falou, olha, não chame mais, o dia que ele precisar, ele vai. Até colocamos isso no nosso livro, por quê? Aí eu continuei indo, e ele não gostava que eu fosse muito também, não. Tinha ciúme de mim, ciúme da minha família, era ciúme de tudo. E então, eu comecei a ir buscar, e a Século XXI, inclusive eu coloquei, me ajudou muito nesse processo.
Eu assistia o Louvemos ao Senhor, às vezes ele não gostava de televisão ligada em coisa de igreja, mas eu ficava ali assistindo, me associei e eu ficava naquela ansiedade de chegar à revista. Que tá aqui para. Nossa. E te ajudou muito. Graças a Deus, me ajudou demais, gente. Então eu ficava na ansiedade de ler a fala do Padre Eduardo. Na época tinha a irmã Maria Nelly ainda, que falava da cura interior. E aquilo foi me ajudando em todo esse processo, as músicas, as programações. E fui buscando até o momento que ele vai chegar, que é a conversão. E só para não esquecer de falar depois, quando ele converteu, que ele foi buscar a Deus, passou anos do que o padre falou comigo, onde ele foi bater na porta, sem que eu soubesse, na porta daquele padre que me falou o dia que ele precisar, ele vem. Quer dizer, o padre foi um instrumento de Deus para dizer como é que você tinha que agir diante da situação, mas eu fiquei pensando uma coisa assim, você disse assim, olha, ia na missa não por causa de Jesus, mas por causa que queria ficar perto de você. Mas você era a presença de Jesus na vida dele. E eu queria que você voltasse, Winston, para falar, voltar aí na sua história, para falar dessa experiência com as drogas, quer dizer, a partir da experiência não tão agradável lá na relação familiar, isso desencadeou outras coisas difíceis na sua vida. Como é que chegou aí no mundo das drogas? Então, padre, primeiramente, igual eu falei com o senhor, vocês, né? O meu pai se separou e no lugar do meu pai ficou um irmão meu mais velho chamado William. Esse meu irmão William era a figura do meu pai. E sempre que ele viajava, ele trazia presentes para mim, ele me levava para passear. E a última viagem que ele fez, ele falou assim, olha, dessa vez eu vou trazer uma calça para você. E ele viajou, era viajante, e ele viajou, e o que aconteceu? Chegando lá no estado da Bahia, no estado lá onde ela foi na Bahia, justamente. Ele foi passear, e em um desses passeios ele morreu afogado. Então não veio a calça, o que veio foi a notícia que ele tinha morrido. Na época eu não chorei. Eu me lembro que eu mudei completamente o meu comportamento. Né? E eu estava, com 8 anos, eu estava perdendo, então, meu segundo pai. Né? Então, depois de 28 anos, é que eu fui chorar a morte do meu irmão. Eu senti um vazio muito grande. Eu tinha muitos problemas emocionais, que depois que eu descobri que estava isso preso dentro de mim, eu recebi uma libertação muito grande. Então, eu somente chorei, somente consegui libertar disso que estava preso dentro de mim, dessa dor, dessa ferida, desse trauma que aconteceu com a morte, porque ninguém está preparado para isso, né? Por mais que a gente se esforce. Mas para uma criança de 8 anos, cuja relação de amor, de amizade, tê-lo como referência, né, como pai, chorar depois de 28 anos foi muito forte para mim. Tinha um outro irmão também, não é, Winston? Sim. Um irmão que tinha muitos problemas. Eu tenho um outro irmão mais velho, que desde quando eu conheço, sempre foi o problema na família. Um irmão que sempre usou drogas, um irmão que chegou a espancar todos nós, um irmão que bateu na minha mãe, no próprio meu pai. Enfim, hoje eu entendo que ele também, até hoje, ele é uma vítima nesse cenário todinho aí de dor e sofrimento. Tava fogo na casa. Gente, isso que o Winston está falando é de extrema importância, porque o Winston hoje consegue ler a sua história, tá vendo? Quando a gente lê a história, a gente já diz que entende o porquê. Mas quando a gente vive a história, a gente está imerso nela.
A gente está misturado com ela. Então, às vezes, a gente não consegue nem perceber a presença de Deus ali no meio. E talvez você, não é, padre? O padre pode me ajudar também. Talvez vocês que estão em casa estão vivendo esse cenário. A gente não está aqui falando de um mundo perfeito, pronto, acabado. A gente trouxe a história do Winston para dizer assim, viu, gente? A gente quer que o Winston seja uma alavanca para a gente. Um sinal, um símbolo de que muitas vezes pode estar um caos na nossa vida, porque a nossa vida não é bonita e redonda sempre e acabada, a gente está em movimento constante, mas há um caminho de volta, há um caminho de perdão, há um caminho de superação. E é sobre isso que a gente quer conversar no próximo bloco, né, padre? Exatamente, porque a presença de Deus dá um novo sentido para a história. A história está escrita, mas ficou aí no passado, mas a presença de Deus dá um novo sentido. Nós vamos para o intervalo, na volta a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas questões todas. Já já a gente volta.